QI era importante, é importante, vou descartar o QI jamais, né? Mas ele só, o QI, não te leva a resultados eficazes quando você precisa de informações de outras pessoas, quando você precisa se relacionar bem com o time, quando você tem uma equipe, você tem que ter a capacidade de se relacionar bem com o outro que vem do coeficiente emocional, que vem do desenvolvimento da inteligência emocional. E aí você falou do QA, né, do quociente de adversidade, que hoje eu vejo que é o grande diferencial, né? Muitas pessoas já perceberam que é importante desenvolver inteligência emocional, mas muitas pessoas ainda não perceberam a importância de desenvolver QA, que é o quociente de adversidade, é saber lidar com adversidades, né? Então, um grande líder, uma pessoa que está numa empresa, ele precisa saber lidar com a adversidade. E eu vejo o QA muito ligado ao grau de maturidade, o quanto você consegue ser autorresponsável, enquanto você consegue buscar solução e não focar no problema, o quanto você consegue resolver situações e não se vitimizar. Então, a gente vai percebendo que o QA é a capacidade que você tem de lidar com a adversidade. A primeira vez que eu ouvi falar sobre QA, Nathan, foi num livro que eu li que chama As Vantagens da Adversidade. Inclusive, quem está nos ouvindo, eu dou a dica de ler esse livro. Tá? É um livro onde Paul Stoltz, que era um alpinista cego, ele vai descrevendo, né, como ele fez para chegar e conseguir escalar montanhas, né, altíssimas, com toda a dificuldade que qualquer ser humano tem, né, e ele com mais dificuldade pela falta de visão, e ele foi descrevendo alguns padrões. Então, ele falava assim que existem 3 padrões de pessoas, né? Tem o padrão da pessoa que é o desistente, né? Então, ele faz a ligação quando a pessoa está escalando, aquele que desiste rápido, que ele vai começar a escalar uma montanha, ele vê uma dificuldade, um obstáculo, ele para e resolve voltar, né? Então, ele desiste e volta, né? Ele diz que 10% da população, mais ou menos, vai ficar nessa faixa, né? Nesse padrão dos desistentes, que vai realmente desistir no primeiro obstáculo, né? A pessoa para, realmente resolve não... E está ali muito ligado à inteligência emocional, como a gente está falando, né? A capacidade de você acreditar em você mesmo, em você ir além dos seus limites. 80% da população ele descreve como os campistas. O que seria o campista? É aquele que vai escalar a montanha e vai chegar uma hora que ele vai acampar, porque ele acredita que daqui para frente vai ser muito difícil e não é para ele. Então, ele acampa, ele para. 80% da população vai ficar aqui. E 10% vão ser realmente os alpinistas, que são as pessoas que vão encontrar obstáculos, que vão encontrar desafios, que vão estar de frente né, a várias adversidades, mas essa pessoa ela vai ter uma capacidade de criar pensamentos, padrões de pensamentos e automaticamente comportamentos que vão fazer essa pessoa ir além. Saber que vai ser difícil, porém vai conseguir ultrapassar e superar, né, a própria expectativa dele mesmo, né, de achar que ele não podia. Então, Nathan, eu penso que se a gente fizer uma ligação com isso e fazer uma reflexão em cima disso, o quanto eu estou sendo desistente, o quanto eu estou sendo campista e o quanto eu estou sendo alpinista na minha vida, e eu posso pensar também, como eu gosto de fazer, como eu trabalho bastante com coach e tal, eu gosto de fazer muito assim, em que área da minha vida, se a gente for parar para pensar, em que área eu estou sendo desistente, em que área eu estou sendo campista, em que área eu estou sendo alpinista. Então, eu começo a pensar na minha vida profissional, como que eu estou lidando com isso? Quanto eu tenho de capacidade de lidar com a diversidade, quanto eu tenho de inteligência emocional na área profissional, na minha área de relacionamento. Eu estou sendo desistente, campista, alpinista, e eu vou vendo o grau de maturidade que eu tenho em cada área da minha vida.